Olá, queridos companheiros, queridas companheiras, com muita alegria que nos encontramos aqui de novo para mais um capítulo de estudo do livro Nosso Lar, nesse projeto André Luiz, que faz com que a gente comece a refletir e buscar novas atitudes através dos ensinamentos que nos foram trazidos pela mediunidade do companheiro Chico Xavier e pela experiência de André Luiz, esse espírito que tanto nos ensina sobre a vida no plano espiritual. Então vamos para mais um capítulo com a graça de Deus e com a paz de Jesus. Estamos no capítulo 16 do estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos acompanhar um capítulo chamado Confidências, onde a mãe de André Luiz vai contar várias novidades para ele, novidades de seus familiares e como eles se encontram no plano espiritual. Vamos então? Então eles saem do quarto, onde foi dado início à visita, e eles vão passear pelo bosque lá da área hospitalar do Ministério do Auxílio. E enquanto eles estavam conversando, André Luiz nota algumas particularidades na conversa, no jeito de falar da mãe dele. Comenta ele: minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção, as dores e dificuldades levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Então veja que isso para o André Luiz já era uma modificação muito grande, um ensino muito grande, não só para o André Luiz, mas principalmente para nós que estamos acompanhando essa história de André Luiz, ao lembrar que as dores e dificuldades que temos aqui no plano material, elas são, na verdade, instrumentos que vão fazer com que a gente possa, de uma maneira mais direta, sanar alguns problemas que a gente possa estar trazendo de vivências passadas. Isso nos traz as dores e as dificuldades, que nos traz o aprendizado de vencer os obstáculos através da fé, através do amor, através da mudança de sentimentos, através da mudança de atitudes que nós precisamos ter aqui enquanto encarnados. E o André Luiz, então, ao absorver essas lições que a mãe dele traz para ele fica com inesperado e inexprimível contentamento. Banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Porque ele começa a entender que tudo aquilo que ele sofreu passa a ser um degrau para o seu crescimento, para a sua modificação, que aquilo nada mais foi do que a colheita da plantação que foi feita pelo André Luiz, assim como para nós mesmos, de acordo com o que a gente planta aqui encarnado, colher ainda aqui ou no plano espiritual. E a mãe do André Luiz agora vai explicar um pouco mais como que é a vida no plano espiritual, principalmente no plano espiritual mais superior ao nosso lar, que é onde o André Luiz está. Lembrando que a mãe do André Luiz vive realmente numa esfera superior a ele. E ela relata a André Luiz: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Desde que voltei da terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Então a mãe de André Luiz vem esclarecer ainda mais para o próprio André Luiz que mesmo em esferas superiores não existe aquela visão de que ganham-se asas, tocam-se harpas e não se faz nada a não ser contemplar as belezas da criação de Deus. Na verdade,
quanto mais elevado é um espírito, maior é sua responsabilidade de trabalho. E ela coloca aqui que desde que ela voltou da Terra, ela tem trabalhado intensamente, e não apenas pela renovação espiritual dela em si, mas pela a renovação espiritual de toda a sua família. E, consequentemente, a gente pode imaginar que os nossos entes queridos, quando no plano espiritual têm essa visão, começam também a intensamente trabalhar pela renovação espiritual deles, mas nossa também. Por isso que muitas vezes se diz que no momento, por exemplo, do culto do Evangelho no lar, do estudo do Evangelho no lar, os nossos familiares desencarnados vêm para nos auxiliar naquele instante com suas energias renovadas, nos deixando sua tranquilidade, sua paz, para que a gente possa ter perseverança no caminho que ainda temos a percorrer aqui no plano espiritual. Este é o trabalho onde eles trabalham pela sua renovação espiritual enquanto espíritos e trabalham também pela nossa renovação espiritual, nós que ainda estamos encarnados. E ela continua ensinando o André Luiz e a nós também. Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então, ela adverte que muitas entidades, às vezes, quando desencarnam, eles ficam ainda nos seus lares com a ideia de que eles amam demais as pessoas que ainda estão aqui encarnados. Mas nessa estadia deles em uma outra esfera, querendo auxiliar aqueles que estão na matéria e não conseguindo, porque já não tem mais o corpo e não tem nenhum tipo de conhecimento para poder trabalhar com energias, com pensamento, acabam gerando uma outra atmosfera, às vezes muito pesada, o que faz com que um lar terrestre possa muitas vezes estar envolvido em uma obsessão de um ente amado, um ente querido, às vezes por desconhecimento desse ser que desencarnou, de que para que ele possa realmente ajudar os seus entes queridos, ele tem que continuar o seu caminho evolutivo espiritual no plano espiritual e tem que trabalhar não apenas pelos seus, mas principalmente pelas outras pessoas, fazendo com que seu amor seja aquele amor que Jesus nos ensinou, o amor universal, e nem apenas um amor pelos seus entes queridos, mais próximos. Existe inclusive uma música que o Vincent canta, que ela diz assim, pergunte ao sol se é bom brilhar apenas para uma flor. E isso é realmente o que abarca o ensinamento de Jesus. A gente tem que ter um amor fraternal universal. E a gente precisa treinar este amor e muitas vezes a gente precisa, no plano espiritual, fazer outros trabalhos, trabalhar muitas vezes pelos irmãos mais desfavorecidos, para que aí sim a gente possa ter meios e instrumentos de ajudar aqueles nossos entes queridos que continuam aqui estagiando na matéria. Então ela continua ensinando para o André Luiz. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntou André Luiz. Onde está? Por que não veio com a senhora? E essa é uma questão agora que o André Luiz vai ficar sabendo aonde está o pai dele. Será que numa zona mais alta ainda, vibracionalmente falando, do que a mãe, por isso que não veio? É que a gente vai ver nesse próximo slide. O umbral de novo. Ele não está numa zona superior vibracional. E a mãe do André Luiz fala com uma certa tristeza. Ah, teu pai.
há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo e ao fervor do culto externo e matéria religiosa. Mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora de nosso lar. Então o pai do André Luiz, que encarnado tinha uma fachada, uma máscara, como nós também temos, tá? Não estamos julgando, estamos apenas relatando, que demonstrava que ele seria uma pessoa digna, fiel, voltada para a religião até, porque devia fazer os cultos que a religião pedia, mas que no fundo ele caía nas tentações que o mundo lhe oferecia, inclusive mantinha ligações clandestinas fora do casamento com outras mulheres. Isso fez, principalmente com sua máscara, principalmente com seu modo falso de viver, tendo essa vida dupla, ao desencarnar, ele tem ido parar ainda numa zona de vibração mais inferior ainda do que em relação à do André Luiz. André Luiz ele foi parar numa região escura, mas não desse jeito que foi relatado, de trevas compactas, praticamente uma negritude total, né, sem luz nenhuma. E ele foi parar nesse tipo de região justamente porque ele vivia numa mentira muito grande. Ele vivia se escondendo daquilo que na verdade lhe dava prazer. E aí ela continua nos explicando. A passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A gente pode entender aqui, que a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque já deve estar acontecendo uma modificação naquilo que se diz respeito ao jeito de ser do pai de André Luiz. E que ao chegar lá no umbral, André Luiz ele tinha uma acusação de ser um suicida, mas ele não tinha nenhum ser que lhe prendesse lá no umbral. E o pai do André Luiz, ele tinha feito algumas promessas para algumas meninas, às vezes meninas castas, e fez algumas promessas e acabou desvirtuando algumas mulheres, algumas senhoritas, né? E esse sentimento, principalmente o sentimento de culpa dele mesmo, pai de André Luiz, fizeram com que ele ficasse preso nessas teias. E isso faz com que ele seja puxado ainda mais para uma região vibracional mais densa. E aí ela até explica, a princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Então, o que ela coloca para o André Luiz é que não tem nada que possa fazer quando a gente desencarna. Se a gente vive de um certo jeito, é desse jeito que a gente vai continuar vivendo num plano espiritual. Só que, dessa vez, despido das máscaras que vem sendo colocadas no nosso dia a dia, a gente
aparece no plano espiritual, volta para o plano espiritual, realmente como nós somos, no nosso íntimo, com as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso jeito real de agir e de pensar. Foi isso que fez com que ele enredasse nessa situação que ele está, e ao estar nesse sentimento, colocado nesse mar de sentimentos ao redor dele, sentimentos inclusive que tem de ilusão, de tristeza, de culpa, de desilusão, porque ele não encontra ninguém que ele conheça lá naquela região. E isso faz com que, por estar dominado por esses sentimentos mais baixos, ele não consiga perceber nem auxílio da esposa, que ele tanto procura, nem o auxílio de outros amigos que estão lá tentando auxiliá-lo naquele momento em que ele está no plano espiritual de vibração inferior. E isso faz a gente repensar que realmente nós somos o que pensamos. E aí ela continua explicando por que ele foi parar nessa região espiritual tão densa. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então, embora ele tenha a companhia realmente daquelas garotas, daquelas mulheres que ele acabou iludindo com promessas vãs, ele também tem junto a ele as companhias espirituais que o acompanhavam nessas empreitadas que ele fazia nas noitadas, nas noites, né? E isso fez com que não só ele se achasse em perturbação por causa das duas mulheres, mas também ele tivesse um padrão vibratório muito baixo, de acordo com aquele padrão vibratório que os seus amigos espirituais acarreavam a ele também. E isso fez com que, através de sua mente e seu sentimento, ou seja, pelo seu pensamento e por aquilo que ele verdadeiramente sentia, ele ficasse preso aonde ele se encontra. Não preso por grades, por uma bola de ferro na tornozelo, mas pelo seu pensamento, pelos seus sentimentos que lhe deixam tão pesados que é como se ele estivesse realmente preso ao chão. Continua a mãe de André Luiz. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então ele até tentou, possivelmente logo que desencarnou, repelir as tentações de voltar a viver de acordo com aquilo que ele sabia que deveria ser, porque ele pelo menos ele seguia a religião em sua forma exterior, tá certo? Na sua forma talvez social, mas ele sabia como estava caindo em erro. Ele sabia que se ele caísse de novo, ele ia ficar cada vez mais se sentindo triste, cada vez mais se sentindo falso em relação à família. E, embora pareça que não, que uma pessoa tem uma dissimulação tão grande, no seu íntimo ela começa a ficar cada vez mais entristecida. Ela começa realmente a se cobrar. Ela tenta calar essa voz que está dentro dela, mas é muito difícil e não consegue. Então, ele tentava até repelir as suas tentações, mas ele não conseguia perseverar no bom e no reto pensamento. E isso é muito interessante para que a gente tome realmente essa lição para a nossa vida. Perseverar no caminho do bem. E não se preocupar quando a gente cai. Não se preocupar. Tentar novamente repelir as tentações. Sempre e sempre, com perseverança.
Porque nós pedimos, né, na oração do Pai Nosso que que a gente não caia nas tentações. Ou seja, as tentações vão continuar na nossa vida para que a gente possa, através do nosso esforço, do nosso trabalho, vencê-las. Nós pedimos na oração do Pai Nosso para que o mal seja afastado, né? Que a gente não caia no mal. Mas as tentações, elas vão continuar em nossa vida, porque muitas vezes são através dessas tentações que nós conseguimos nos tornar pessoas melhores. Mas não foi o caso do coitado do Laerte, que acabou caindo e não conseguia mais se erguer, né? E aí ela continua agora falando dele já desencarnado. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Então, novamente, assim como ele era encarnado, com falta de perseverança, assim ele está no plano espiritual. Ele não tem a força necessária, a força de vontade necessária para ser atraído ao caminho do bem. Vai ser necessário um tipo de trabalho muito mais forte para que isso aconteça. Então veja que mesmo com esse trabalho, principalmente de passe em volta dele, de um pensamento, de uma vibração de amor, a única coisa que conseguia era arrancar-lhe algumas lágrimas, mas ele não conseguia ter um sentimento, de pegar aquele sentimento de culpa que possivelmente ele estava tendo e transformar num sentimento de arrependimento. Para que aí sim, como André Luiz fez, com sinceridade, arrependido daquilo que fez, buscar uma oportunidade de sanar aquele caminho desvirtuado que ele tinha tomado em sua vida e começar a andar no caminho que Jesus nos ensina, o caminho do amor, do perdão e da humildade. Continua a mãe do André Luiz. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas não deu, né? Mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Então, novamente, ele é um instrumento completo que pode realmente evoluir, mas falta-lhe o combustível. E o combustível é a nossa força de vontade. Nós seremos luz se nós tivermos força de vontade suficiente para sermos luz, para acender essa luz e não colocar essa luz embaixo da cama, né? Como fala, embaixo do alqueire. Nós temos que acender essa luz com a nossa vontade e transformar essa luz para o mundo, pegar o nosso conhecimento, os nossos novos sentimentos e deixá-los transbordar para o mundo. O Laerte ainda não consegue fazer isso. Ele não conseguiu ainda vencer as suas tentações. Ele possivelmente quase chegou ao Ministério da Regeneração, mas atraído ainda pelos sentimentos mais baixos, pelo padrão vibratório mais baixo, ele não conseguiu continuar o seu caminho de regeneração para o Ministério da Regeneração. Tanto é que a mãe do André Luiz nos explica aqui, ó, precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo entre a indiferença e a revolta. E isso nos faz pensar que quando nós vamos num trabalho, por exemplo, de passe ou um trabalho de desobsessão, o nosso poder de doação, nosso poder de transformação, ele está cerceado pela vontade daquele que recebe o passe, daquele que está fazendo o trabalho de desobsessão. Por quê?
Se ele não aderir mentalmente às energias salutares de um passe, se ele não se permitir se libertar da obsessão que está sofrendo, porque ele gosta, ele se sente bem com aquilo, se compraz naquele tipo de amizade espiritual, não tem ninguém que consiga fazer esse tipo de trabalho, né? Até porque nós temos que, em primeiro lugar, respeitar o livre-arbítrio de qualquer um dos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E aí ela vai agora falar sobre o resto da família do André Luiz, que também já desencarnou. Então tá aqui. Talvez não saibas, ela dizendo ao André Luiz, que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Então elas estão numa outra região do umbral, que nós já vimos, né, anteriormente, aquelas várias regiões do umbral que estão até também por densidade vibratória. Existe aquela que elas estão então agarradas à crosta da terra, possivelmente de acordo com aquela informação que a própria mãe do André Luiz tenha trazido, de presas àquele amor à sua família que continua no plano material, né, continua encarnada. Então elas estão agarradas à crosta terrestre por esses motivos, pode ser um desses, ou também às vezes por vaidade, às vezes por orgulho, às vezes por egoísmo, estão agarradas também à crosta por causa das coisas que adquiriram e que não querem se libertar delas. Então tudo isso faz com que esse tipo de espíritos fiquem presos aqui à nossa crosta terrestre, ombreando conosco, que estamos encarnados. E aí ela continua falando, sou compelida a atender às necessidades de todos. Então ela tenta ajudar todo mundo, aqueles que estão aqui presos à crosta, o André Luiz que estava na região intermediária, o Laerte que está numa região mais profunda do umbral, ela tentava ajudar todo mundo. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Então, praticamente a família do André Luiz todo está no plano espiritual, estava no plano espiritual, né? E quem ajudava então a mãe de André Luiz nesse tipo de trabalho era essa irmã dele, a Luísa. Ela esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação de nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles. Então, é num gesto heróico de sublime renúncia. Então, possivelmente, ela está reencarnando na família de uma das irmãs, né? Da Clara e da Priscila, para que ali encarnada ela depois possa fazer um trabalho de auxílio a essas irmãs que estão também sofrendo, mas presas ao umbral na crosta terrestre. E aí a mãe do André Luiz dá praticamente um ultimato para ele. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Então ela realmente espera que o André Luiz possa se recuperar lá na zona hospitalar do Ministério do Auxílio, para que depois ele já possa começar a trabalhar, para que também ele possa, através daquilo que ele angariar em modificação interior, ele possa ajudar os seus entes queridos. E aí, ao falar o André Luiz, chega uma hora que ele fica com raiva das mulheres que estão lá prendendo o pai dele naquela região mais densa do umbral. Lembrando que assim,
né? Isso também é um pensamento errôneo do André Luiz, porque na verdade o seu Laerte está preso também lá por vontade própria, ou por força de vontade de vencer, de quebrar esses aguilhões que estão, esses grilhões, desculpe, esses grilhões que o prendem naquela região. Então ele acaba chamando as mulheres de infames. E a mãe do André Luiz rapidamente vai lhe dar uma outra lição sobre isso. Não as classifiques assim. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, pois são filhas de nosso Pai igualmente. O que o André Luiz fez é aquilo que normalmente a gente faz. Põe a toga de juiz e sai julgando todo mundo à torto e à direito. Acaba colocando qualificações nas pessoas sem saber direito a história da pessoa, sem saber por que ela está fazendo aquilo, sem saber o que levou ele as atitudes que ele anda tomando. E seja essa pessoa que esteja no plano material ou no plano espiritual. Então a gente se arbora muitas vezes de colocar qualidades, vícios, virtudes nas pessoas e que na verdade muitas vezes não são. Então as palavras que realmente devem nos nortear é isso. São espíritos muitas vezes doentes, como nós também somos, ignorantes, como nós também somos, que nós não sabemos tudo ainda, ou às vezes infelizes, né? Nós também, de vez em quando, somos espíritos felizes. Então, nós, de vez em quando, estamos nesse grau, né, de ou doente, ou ignorante, ou infelizes, e nós estamos tentando modificar o nosso jeito de ser. E temos que auxiliar aqueles que muitas vezes se encontram no nosso nível de vivência, mas não no nosso nível espiritual. Então, olha o que a mãe do André Luiz vai dizer. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recurso para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. André Luiz ficou, calma aí. O que a senhora vai fazer? Então quer dizer que a senhora vai cuidar de todo mundo? E aí, o que o André Luiz faz? Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos, lembrando que quando ele falava lá, quando ele estava refletindo no umbral, ele falava que ele tinha sido meio tirânico com a sua própria família. Então ele começou a ter esse sentimento novamente, não de amor, mas sim de egoísmo, de ciúme com a esposa e os queridos. Calma aí. Então, se a mãe dele vai reencarnar e trazer ao coração não só o pai, mas essas duas pessoas essas mulheres que estão junto com o pai, que vão ser agora também da família do André Luiz, como é que fica? Então ele tem esse questionamento, ele pensa na família dele e ele começa a pensar, não, mas eu não quero ninguém na minha família, não quero misturar a minha família. E aí ele começa então a questionar. Mas calma aí, a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e às crianças? Aguarda ansioso um instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? A esposa a gente vai ver depois mais tarde, mas quem já viu o livro já sabe, quem já viu o filme também já sabe, que a esposa do André Luiz já casou de novo. Então assim, essas imensas saudades que ele está compartilhado e que eles devem sofrer também muito a separação, como se ele fosse também
né, o maridão, mas não lembramos que o André Luiz também tinha muitos dos defeitos que o pai dele tinha. Até porque era um defeito que a sociedade apresentava a eles. Era praticamente um convívio social que fazia com que isso lhe acontecesse. É quase que um status ter, por exemplo, essas saídas noturnas, essas coisas de experiências sexuais fora do casamento. Então isso era muito normal naquela época em que André Luiz está relatando isso. Então, assim, esse sentimento que ele está falando de saudade e que os outros devem sentir a mesma saudade dele, nada mais é do que ciúme, nada mais é do que um sentimento tirânico em relação à sua própria família. E a minha mãe, aliás, André Luiz agora que relata, minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. Até porque ela não vai dar nenhuma notícia da esposa, porque a esposa dele já está com outro marido, porque ele está desencarnado, né? Larga a moça, rapaz. Então, a mãe da Luísa ensiná-lo sobre como ele tem que fazer para poder ajudar aqueles seus entes queridos que lá ficaram no plano material encarnado. Diz a mãe do André Luiz: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Então, o que a mãe do André Luiz está tentando explicar para ele é que, assim, primeiro, embora toda a sua preocupação, embora todo o seu cuidado e amor com aqueles que ficaram no plano material, o André Luiz tem que cuidar, nesse instante, dele mesmo. Porque ele ainda não está fortalecido perispiritualmente, ele ainda está com muitas dúvidas, ele ainda não tem nenhum instrumento que possa ajudar os seus entes queridos. E ela coloca uma coisa muito interessante. Primeiro precisamos entregar umas questões a Deus. Isso significa orar a Deus, pedir resignação, pedir força, perseverança, fazer essa oração em pensamento, buscando toda essa gama de sentimentos necessários para que a gente possa começar a trabalhar por essas questões que nós queremos encontrar soluções. Então, assim, às vezes nós queremos apenas que Deus resolva por nós o que está errado, ou que nós queremos de uma hora para outra resolver tudo que está errado em nossas vidas, o que também está errado. Precisamos colocar, antes de tudo, a oração, a busca pelo ensinamento, a busca pelo caminho certo que foi trazida por Jesus, a busca pelos sentimentos de força necessária para poder enfrentar qualquer tipo de situação em nossas vidas, e isso nós conseguimos através da oração. Não podemos esquecer que o Espiritismo é um tripé de ciência, filosofia e religião. E enquanto religião, nós temos esse sentimento de nos religar a Deus. E se religar a Deus é realmente nos colocar numa posição humilde de pedir auxílio ao nosso Pai, porque pequenos que ainda somos, estamos engatinhando na nossa evolução espiritual. O André Luiz então coloca que quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele. Então ele ainda tentou argumentar com a mãe, querendo colher alguns assuntos mais da família, até porque a mãe só falou dos filhos, não falou nada da esposa, porque eu reafirmo que a esposa já tinha
se casado novamente. Imagina se ela dá essa notícia para ele. Então ela se calou, não falou mais nada sobre isso. E aí ele curioso, André Luiz, curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-lo. Então o André Luiz estava curioso para saber como que a mãe vivia numa colônia diferente da dele, num plano espiritual diferente do dele. Então a reação da mãe do André Luiz foi: afagou-me carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Clélio para agradecer a oportunidade desta visita e deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Várias lições nesse finalzinho de capítulo aqui das confidências da mãe de André Luiz para com ele. Primeiro, ela fala que para ela retornar ao seu mundo vibratório, ela vai precisar de outros recursos fluídicos, ou seja, ela deve ter baixado o seu padrão vibratório para poder ser vista, sentida por André Luiz, assim como ele a reconheceria também, né? Então ela precisou fazer esse trabalho de fluidos com seu perispírito, e agora que ela vai retornar, ela precisa de outros recursos para que ela possa novamente aumentar o seu padrão vibracional do seu perispírito, para que ela possa regressar ao seu mundo. Isso nos faz lembrar da vez que Maria Madalena vê Jesus, logo que ele aparece a ela depois do seu desencarne. Ele está colocado como perispírito, não tinha havido ainda um tempo para que ele pudesse densificar o seu perispírito, por isso que ele pede que ela não o toque, né? Porque se ela tenta tocar em Jesus naquela hora, ele estava ainda numa vibração muito alta, ela ia passar com a mão pelo corpo perispirítico de Jesus. Então isso nos faz lembrar realmente dessa passagem de Jesus e Maria de Madalena ou Magdala. E outra coisa também que é bem interessante é assim: ela vai agradecer agora ao ministro que permitiu que ela pudesse fazer essa visita. Embora ela tenha um grau espiritual bem alto e que ela tem muita influência lá de auxílio, de pedir auxílio ao pessoal de nosso lar, ela vai e agradece, porque no plano espiritual nada acontece de qualquer jeito. Tudo tem uma hora para acontecer, tudo tem um jeito certo de ser feito, para que não atrapalhe a recuperação e o crescimento evolutivo daquelas pessoas que a gente quer ajudar. E às vezes é esse tempo, esse jeito de fazer da espiritualidade que nós ainda não compreendemos aqui, nós que estamos encarnados. Queremos uma velocidade maior, queremos um jeito mais material de auxílio, e não é dessa forma que a espiritualidade nos ajuda. A espiritualidade nos ajuda sim, colocando alguns instrumentos no nosso caminho. Então, coloca pessoas no nosso caminho, coloca livros no nosso caminho, músicas, uma palavra amiga em momentos que a gente está desnorteado. Desde que, com muita fé, com muita perseverança, a gente tenha pedido através da oração. Eles sempre nos ajudam e no momento certo. Nunca antes e nunca depois. E agora uma coisa também bem interessante: o que acontece quando nós entramos em contato com essa espiritualidade de um nível vibracional mais sutil, né?
do que o nosso. Eles deixam em nós uma impressão de felicidade. Ao passarem por nós, nós sentimos aquela tranquilidade, aquela paz, aquele sentimento de cura, né? Principalmente quando estamos numa sala de passe e nós trabalhamos com a espiritualidade. E não só aquele que está recebendo o passe, mas o passista que está aplicando o passe, sente essa atmosfera de felicidade, de harmonia, de paz, né? E que é tão cara para a gente, tão querida para a gente, por isso que muitas vezes nós queremos tanto ir trabalhar, por causa dessa atmosfera que é criada dentro da nossa casa espírita. E aí, como a gente recebeu todas essas orientações da mãe de outro nível de André Luiz, nós trazemos aqui duas frases sobre evolução espiritual. A primeira frase diz o seguinte, vou começar por essa mais coloridinha aqui porque ela é mais poética. A evolução espiritual independe das religiões. É apenas uma experiência de conquista íntima dos valores da alma. Se faz necessário apenas o amor, a harmonia e a verdade. Isso nos faz colocar que não é por sermos espíritas que nós estamos numa evolução espiritual mais rápida. A evolução espiritual independe de rótulos religiosos. Católicos, evangélicos, umbandistas, budistas, se conquistou intimamente os valores da alma, que são aqueles valores que nos são trazidos por Jesus no Sermão do Monte, humildade, perseverança, coragem, fé, amor, perdão. Se nós conseguirmos esses valores da alma, já estamos caminhando a nossa evolução espiritual, independente das nossas religiões. E aí aqui nesse roxinho aqui, ó, é uma frase mais direta sobre a nossa evolução espiritual. E diz o seguinte: a evolução espiritual começa quando cada um cuida da sua própria vida. É o que a mãe do André Luiz fala para ele, em outras palavras, em prepara-te em primeiro lugar. Então a gente tem que olhar realmente para dentro de nós mesmos primeiro, para que aí sim, depois nós possamos continuar a auxiliar aqueles que nós tanto amamos. Terminamos então mais um capítulo do livro Nosso Lar, esse capítulo 16, e estamos aí aprendendo cada vez mais com esse livro, com essas aventuras de André Luiz, com esses ensinamentos de seus amigos e seus familiares. Fiquem todos então com um abraço fraterno e até uma próxima oportunidade.